Essa história do Ilia Topuria abandonar seu cinturão do peso pena para subir para o peso leve nunca me convenceu. É muito difícil um lutador que dedicou tantos anos da sua carreira simplesmente abandonar seu cinturão. Não faria o menor sentido. Até porque se a aventura no peso leve não desse certo, ele teria que voltar para os penas com o rabinho entre as pernas e sem o seu cinturão. Acabou que pelos rumores recentes ele realmente não vai subir de categoria, e sim vai defender seu cinturão na revanche contra o Alexander Volkanovski. Que apesar de não ser uma luta que empolga quase ninguém, afinal o Topuria vai ser muito favorito e provavelmente vamos ter o mesmo desfecho que teve no primeiro combate, mas é inegável que o Volkanovski merece a revanche. É o segundo melhor lutador da história da categoria, para alguns é até o primeiro, e foi extremamente dominante nos penas. Defendeu o cinturão 5 vezes e teve 12 vitórias seguidas até perder para o Topuria. Ou seja, é justo Alexander Volkanovski ter a chance de se vingar da derrota e recuperar seu cinturão. Quem seria o maior beneficiado da subida do Topuria para o peso leve seria o brasileiro Diego Lopes, que teria a chance de disputar o cinturão vago direto contra o Alexander Volkanovski. Mas como o Topuria não subiu e vai defender o cinturão contra o australiano, só sobraria duas opções para o Diego: esperar sentado os dois lutarem e depois enfrentar o vencedor, ou enfrentar alguém abaixo dele no ranking. E foi a segunda opção que o brasileiro escolheu, já que está encaminhado para o Diego Lopes enfrentar o Yair Rodrigues, na luta principal do Fight Night do dia 29 de março, que vai acontecer na Cidade do México. E eu acho que essa luta não faz o menor sentido para o brasileiro. O Yair Rodrigues está na 4ª posição no ranking, 2 abaixo do brasileiro. E o mexicano está vindo de derrota para o Brian Ortega, justamente quem o Diego Lopes venceu na sua última luta. Ou seja, não vejo benefício nenhum o brasileiro ter aceitado esse combate. Até porque não teria como ele perder o title shot. Afinal, se o Movsar Evloev enfrentasse o Yair Rodrigues, por exemplo, acredito que não passaria à frente na disputa do cinturão. Ou seja, com a luta pelo título praticamente garantida, o ideal era se guardar para ser reserva de Topuria e Volkanovski, e não enfrentar o Yair Rodrigues, que é uma luta perigosa e que não traz nenhum benefício. Outro prejuízo é que o Diego Lopes, que sempre gostou de representar o México, que é o país onde ele mora e onde o acolheu, não vai enfrentar alguém estrangeiro, como Movsar Evloev, por exemplo, e sim o Yair Rodrigues, que é mexicano. Ou seja, o brasileiro vai lutar em casa praticamente, mas com a torcida contra. Realmente não sei se existe qualquer lado positivo para o brasileiro nessa luta. Mas falando um pouco sobre casamento de jogo, eu vejo o Diego Lopes como um grande favorito para esse combate. O Yair Rodrigues tem uma defesa de quedas bem ruim. Foi quedado 3 vezes para o Brian Ortega na sua última luta. Foi quedado 7 vezes para o Alexander Volkanovski, sem falar no Josh Emmett, Max Holloway, Jeremy Stephens e Dan Hooker, todos strikers que conseguiram colocar o Yair Rodrigues para baixo. Isso acontece porque o forte do mexicano é os chutes, onde não é difícil para os adversários agarrarem a perna e colocar para baixo. E esse tem que ser o caminho que o Diego Lopes tem que seguir. Não tem por que se arriscar na trocação. O brasileiro vem melhorando em pé e tem uma mão muito pesada, que quando pega em cheio derruba. Mas o Yair Rodrigues ainda não perdeu para ninguém na luta em pé. Então não tem por que o Diego Lopes ir pelo caminho mais difícil. Não só mais difícil, mas também mais perigoso. Afinal, se ficar tempo demais na trocação e der espaço para o Yair Rodrigues, pode acabar sendo nocauteado com os chutes perigosos do mexicano. Então o caminho para o Diego Lopes é desde o início encurtar a distância para tirar o perigo dos chutes e colocar a luta para baixo e usar o seu jiu-jitsu. Seguindo por esse caminho, é capaz do brasileiro ter uma vitória tranquila, mas é uma luta perigosa. Se o Diego bobear, pode acabar sendo nocauteado. Ainda mais se a luta se prolongar e o gás do brasileiro diminuir. Por isso acredito que esse combate acaba sendo ruim para o Diego Lopes, porque é um risco desnecessário e que não traz grandes benefícios como a vitória. Será que o melhor não era ter feito como o Khamzat Chimaev? Esperar a chance de disputar o cinturão e não correr o risco de acabar colocando tudo a perder? Eu acredito que sim. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Diego Lopes fez certo em enfrentar o Yair Rodrigues ou o brasileiro tinha que ter esperado? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você achou esse vídeo bacana, eu preciso que você deixe seu like.
O seu like é muito importante para mim e é a melhor maneira de recompensar todo o trabalho que eu tive para produzir esse vídeo. Então deixa o like, por favor. Se inscreve no canal também para me incentivar a trazer mais vídeos. Cada inscrito novo possibilita que o canal continue e me incentiva a produzir mais. Se você quer receber todos os vídeos novos do canal, é importante você ativar o sininho. Com o sininho ativado, quando eu trazer um vídeo novo, você vai receber uma notificação e assim nunca vai perder nenhuma notícia. Assista meu último vídeo, onde eu fiz um resumão do primeiro UFC do ano, que aconteceu nesse último sábado. Teve Mackenzie Dern contra Amanda Ribas, Cezinha Almeida e uma cacetada de brasileiros. Então corre lá para assistir e ficar por dentro. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.